Influenciador está falando que é o fim dos fundos imobiliários. Eu não acredito nisso. Inclusive, eu acho que tem ótimas oportunidades. Eu serei obrigado a fazer aportes nesse mês ou nos próximos meses. É isso que eu vou mostrar para vocês. Inicialmente, vamos lembrar o que são fundos imobiliários. Tem um vídeo no canal, eu vou deixar nos cards finais, mas é bom você lembrar que os fundos imobiliários são ativos que você investe e que eles têm uma relação direta com o mercado imobiliário e eles fazem a administração desses equipamentos imobiliários. Eles são obrigados, por lei, a atribuírem 95% do lucro, então praticamente todos os fundos imobiliários pagam mensalmente para você uma parcela desses lucros. Um exemplo que a gente pode falar são empresas que alugam galpões. Então ele aluga o galpão, ele pega esse aluguel, paga todos os impostos que ele tem que pagar e entrega livre para você o dinheiro. Por isso que os conservadores gostam muito desse tipo de ativo. Ele é um ativo previdenciário, porque ele garante que você vai ter um recebimento mensal de proventos. E o que está acontecendo com esses fundos imobiliários agora? Como a gente tem uma taxa da Alto Selic, então você pode investir em renda fixa e ganhar mais do que você ganha com os fundos imobiliários, com uma segurança ainda maior. Mas só que lembre-se, são ciclos de mercado. A Selic alta, ela não vai ficar assim durante muito tempo. Quando ela for reduzindo-se, automaticamente você vai ter a oportunidade de ganhar mais do que você ganha na Selic com esses fundos imobiliários. Então, inicialmente, eles estão sofrendo muito. Outro problema relacionado aos fundos imobiliários é que há uma possível taxação deles. Se eles forem taxados, cada vez você recebe menos. Cada vez vale menos a pena para as pessoas investirem em fundos imobiliários. Como eu determinei como seria a alocação da minha carteira dos específicos ativos, eu tinha essa configuração. Essa configuração que eu investidor, acho interessante para mim. E é essa que eu estou aplicando na carteira do canal. Com o cenário político que a gente tem hoje, com as oportunidades que apareceram, ela não está nesse formato. Ela se modificou bastante. Então, os ativos se desregularizaram. Hoje, a minha carteira se encontra dessa forma: 10% em risco, principalmente relacionados com algumas ações e com o Bitcoin, né, que são criptomoedas. A gente tem 53% em renda fixa. Eu estou aproveitando esses Tesouro IPCA+, estão com taxas que a gente não vê desde a época do impeachment da Dilma. Ainda vale muito a pena a renda fixa. A gente está com 25% em ações e 12% em FIIs. Eu preciso tirar parte da renda fixa, colocar parte nos fundos imobiliários. E é por isso que eu estou fazendo esse estudo. E nesse caso, eu preciso escolher alguns bons fundos. Eu olhei na minha carteira quais os fundos que estão a cotação muito abaixo do que eu espero que seja ideal. Eu já fiz o estudo no passado. E aí eu vou fazer a compra em cima deles. A NRI11 é um fundo administrado pela Quineia, do Grupo Itaú. Ele é um fundo que eu já estudei, achei muito interessante. Gostei dele muito na época que a gente estava nas vacas gordas dos fundos imobiliários. Eu sempre quis comprar mais. Agora eu estou vendo ótimas oportunidades. Ó, cada R$ 130 que eu tenho investido nesse fundo, eu ganho o rendimento de R$ 1. Eu recebo 9,26% ao ano, livre de imposto. Diferente do que se a gente colocar no Tesouro Selic, vai estar te dando 13,25%. Mas entenda, a gente está com uma cota valendo R$ 130. Porém, se eu fosse vender todos imóveis que ela tem participação, eu teria um valor por cota de R$ 160. Eu estou comprando um imóvel que vale 160 mil por 130 mil. É isso que você precisa entender. Então, na verdade, ó, eu estou pagando 80% do valor desse fundo. Mas olha que interessante. Vendo? Os dividendos, dificilmente eles se reduzem. E agora, ó, eu estou vendo ótimas oportunidades. Estou estudando a compra desse KNR11. Vou comprar um monte agora, como aqueles influenciadores que vocês estão acostumados? Não. Eu vou comprar de pouco em pouco e vou vendo se ele vai caindo ou se ele não vai caindo. Então, o preço-alvo meu, eu tô querendo tipo 122. Aí eu entro pesado, mas aparentemente, nesse momento, eu vou pegando, mesmo que a 130, 127, e assim eu vou fazendo aportes semanais. O HFOF já é um fundo de fundos. Ele compra fundos imobiliários e o rendimento que ele ganha desses fundos imobiliários, ele distribui pra gente. Eu estava investindo principalmente
principalmente no BCFF11, porque eu gosto de saber, tem profissionais que estão escolhendo os melhores fundos, estão comprando, ganhando dinheiro e passando esse dinheiro para mim. Olha que interessante, se lá naquele fundo eu tinha 80% do valor patrimonial, aqui eu tenho 77%. Eu estou pagando 77% do que ele vale de verdade. E a gente teve um rendimento nos últimos 12 meses de 14,20%. Quer dizer, nesse caso, eu estou recebendo mais aqui, livre de imposto, do que eu recebo na renda fixa. Tá entendendo que ainda parece uma boa opção? Nesse caso, a gente tem aqui, você vai vendo aqui, são os rendimentos, os rendimentos também continuam sempre aumentando. Então, não tem uma perspectiva de que isso vai cair. Não são lucros que não são recorrentes. Então, em média, ele vai estar pagando aí 0,94 por cota. Eu não vejo que a gente tem grandes problemas nos fundos imobiliários. E olha só, como que ele está caindo, a cota dele está caindo. Eu saí lá de uma cota de 108 para uma cota de 51. Parecem boas opções de investimento. Então, eu vou dar uma analisada em alguns fundos e vou fazer um investimento. Por quê? Eu preciso fazer a realocação da minha carteira para que ela fique do jeito que eu quero, a metodologia que eu construí. Então, eu preciso que saia dinheiro da renda fixa e eu preciso que parte desse dinheiro vá para os fundos imobiliários. Eu preciso achar ativos para mim fazer o investimento. Eu preciso fazer a realocação dos meus ativos para que eles cheguem nessas proporções que eu defini lá quando eu comecei a investir. Dessa forma, eu não deixo o meu emocional mandar, porque agora o que parece para mim muito melhor é a renda fixa. Eu tenho vontade de botar todo o dinheiro meu na renda fixa. Mas e se, de repente, o Galípolo decide que ele vai baixar a Selic para 8%? Se ele fizer isso, automaticamente eu vou perder todas as oportunidades que eu tenho em ações e fundos imobiliários. Como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, a gente define a metodologia e vai realocando, sabendo que o racional da nossa carteira vai estar sempre funcionando. Essa é a forma que os maiores investidores do mundo usam. Todos eles conseguem grandes benefícios. E é isso que eu vou fazer. Próximo mês ou nos próximos meses, eu vou estar migrando parte da minha carteira para fundos imobiliários. Eu estou procurando as melhores opções no radar. Se você tem uma sugestão de fundo imobiliário, coloque aí no comentário. Peço a você que compartilhe. Também não deixe de se inscrever, para além de que você não perca todos os conteúdos que a gente está criando semanalmente, você também possa ajudar esse canal a crescer. Grande abraço.